A gente pode usar um arame como condutor elétrico para ligar uma lâmpada ou ligar uma tomada. A gente pode usar esse fio drops de telefone, aquele fio usado aí na área externa. A gente pode usar esse fio como condutor elétrico para ligar lâmpada ou tomada. A gente pode usar essa fita aqui, ó, de fibra ótica. A fibra passa aqui dentro e tem 3 arames. A gente pode usar como condutor elétrico para ligar lâmpada ou ligar tomada. A gente pode usar esse fio par trançado, que é do cabo UTP, cabo de rede. Pode usar para ligar uma lâmpada ou uma tomada? Ou só temos que usar o fio de cobre, o cabo de cobre, como está na norma? Isso é o que nós vamos ver na prática nesse conteúdo de hoje. Mas se você é um profissional habilitado, experiente, que já sabe tudo, esse vídeo não é para você. E não vem me falar de norma, NBR não sei das quantas, ponto 1, ponto 2, ponto 4, ponto 3. A corrente elétrica e a tensão não sabe ler e não sabe ver norma. A corrente elétrica e a tensão não sabe que isso é um ferro magnético, não sabe que isso é alumínio, não sabe que isso é cobre, correto? Quem tem que saber isso é você que é profissional, você que estudou, você que está aprendendo, você tem a obrigação de saber disso. É muito importante pesquisar, estudar, correr atrás, para não ficar igual muitos, refém de norma. A pessoa estuda, faz curso, depois anda com a cartilha de norma embaixo do braço. Se a pessoa estudou, sabe e tem experiência, ele tem a obrigação de fazer igual ou melhor que a norma. Se você quer ver se podemos usar, quando podemos usar, se pode, por que não pode, por que pode, continue no vídeo. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo, é um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Antes de começar o nosso teste, é importante lembrar, se verificar na norma, é claro que está descartado qualquer um desses condutores aqui, ó, pela norma. Só que nós vamos fazer o teste. Esse cabinho aqui, por exemplo, de fibra ótica, essa fita de fibra ótica, é muito comum a gente ver hoje instalado aí em ventiladores. Ventiladores instalados usando essa fitinha aqui. Isso eu vejo constantemente. E tá lá todo vapor rodando, trabalhando. Eu vejo por aí apartamento feito instalação da iluminação total com essa fitinha aqui, ó. Isso daqui não é nem cobre, esse aqui é ferro magnético, observa que pega ímã. Tá, a gente vê por aí, não estou inventando, é por isso que eu resolvi fazer esse teste aí. Esse fio drops de telefone também, se olhar na norma, tá errado. Só que isso daqui, a primeira ligação que eu fiz com fio drop numa tomada foi em 1982. Deve estar funcionando lá até hoje, correto? Também ferro magnético, tem uma camadinha de cobre, ó, vê que pega ímã. Então é por isso que nós vamos fazer esse teste agora. Eu tenho aqui 2 disjuntores, tem uma alimentação aqui de 110 volts, uma corrente conhecida aqui de 9,8 amperes, tem uma resistência ligada nessa ponta. Vamos ligar o disjuntor e vamos medir aqui primeiro, ó, 8,9. Dá para perceber aí, ó, 8,9 amperes, correto? Vamos fazer essa interligação com os nossos condutores, que é para teste. Vamos ver o comportamento deles com essa corrente. Se vai ter alteração na corrente, alteração na potência da carga, correto? Uma coisa importante é o isolamento. Existe a resistência elétrica e a resistência mecânica. Não adianta ter uma resistência elétrica alta com a resistência mecânica baixa, correto? De maneira que se eu fizer assim com a unha, pode machucar esse isolamento. Esse daqui do fio drop, ó, dá para perceber que tem uma resistência elétrica boa e uma resistência mecânica também. Não precisa nem medir, mas dá para ter ideia, qualquer material aí seco tem uma resistência elétrica acima para mais de 220 volts, correto? Qual é o objetivo do teste? Percebe aqui, ó, tá feita uma interligação com cabo 2,5 milímetros de cobre, com a corrente conhecida de 9,8 amperes. Vamos trocar esse cabo agora por esse cabo drops. Vamos ver se vai ter alteração nessa corrente. Vamos medir, vamos ligar o disjuntor. Então percebe que teve uma pequena queda, correto? Ó? A resistência desse ferro magnético aqui do fio drops é maior do que a de cobre. Então ele vai conduzir menos. Quer dizer, se ele tem uma resistência, a gente está tendo aqui uma queda de tensão. Eu não falei da distância aqui, ó. Tem 12 metros aqui, ó. A carga está a 12 metros de distância. Aí vem uma pergunta. Então consome mais? Não, porque a gente paga kWh, correto? Se eu tenho um chuveiro ligado em 220 volts com a potência de 1000 watts, se eu colocar 110, a potência vai cair para 500 watts. A corrente também caiu, correto? Se eu ficar ao mesmo tempo com o chuveiro ligado, o consumo é o mesmo.
Agora, se eu ficar mais tempo, claro que o consumo aumentou, mas não que está consumindo aqui. Podia até calcular isso aí, mas o vídeo vai ficar muito longo. Agora vamos colocar a fita da fibra ótica, tá vendo? Também é ferro magnético. 9.0, aqui também não teve alteração. Agora nós vamos colocar o arame, quer dizer que não teve alteração alguma aqui. Agora vamos colocar o fiozinho de rede, o cabinho de rede, ó, que é do cabo UTP. E é o CAT5, 9.3 amperes, ó, certo? A resistência dele é baixa, porque é cobre. Mas por que está dando uma queda em relação ao cabo 2,5 milímetros? Pela espessura dele. Nós temos aqui praticamente 20 centímetros e nem aquece esse cabinho, ó. Depois nós vamos ver qual é a corrente máxima que podemos colocar nesse cabinho. Se dá para utilizar para ligar uma lâmpada ou não. Nesse primeiro teste, deu para perceber que com esse pedaço de 20 centímetros não deu diferença nenhuma. Exceto aqui no 2,5 milímetros, que é de cobre, né? E é 2,5. Que deu uma diferença, e não muito também, né? De diferença aí de 7 amperes. E agora nós vamos fazer o teste ligando direto o cabo para alimentar a resistência lá de 9.8 amperes. Esses outros aqui eu não vou nem testar, porque dá para perceber que ele está quase igual o 2,5 milímetros. Então esse cabo aqui, por exemplo, o Drops, pode tranquilo ligar a tomada aí 10 amperes, pode usar ele para 10 amperes tranquilo, sem problema nenhum. O cabo Drops, telefone, aquele preto. Pode colocar na iluminação, pode colocar em tomada sem problema nenhum, até 10 amperes. Uma coisa importante, se a pessoa está fazendo isso, tem que saber o que está fazendo. Se eu estou colocando um cabo para 10 amperes, eu não vou colocar um disjuntor de 50, correto? Eu vou colocar aqui um disjuntor no máximo 16 amperes, mas se esse cabo é para 10, vamos colocar o disjuntor de 10. Mesma coisa é esse cabinho fininho aqui, ó. Se ele suportar até 10 amperes, vamos colocar um disjuntor de 6 amperes. Eu sei que até isso eu posso colocar sem problema nenhum a iluminação nele. Se fechar um curto, o disjuntor vai desarmar, uma sobrecarga ele vai desarmar antes que pega fogo no cabo. Mas nós vamos fazer esse teste agora na prática. Esse disjuntor é de 6 amperes, tá dando 8.7, deu uma queda boa pela grossura dele. Eu vou deixar ligado para a gente ver o seguinte, o disjuntor vai desarmar primeiro ou o cabo vai pegar fogo primeiro? Se o disjuntor desarmar antes do cabo pegar fogo, é porque o cabo aguenta até 6 amperes, correto? E se o cabo pegar fogo antes do disjuntor desarmar, é porque o cabo aguenta menos de 6 amperes. Vamos ver quem vai atuar primeiro, se o cabo pega fogo primeiro ou se o disjuntor desarma primeiro. Observa que já passou 16 minutos com a corrente de 8.6 amperes, dá para ver aí, e uma temperatura admissível, ó. Então a temperatura que não causa queimadura diz que a máxima é 43 graus. Se eu estou segurando, quer dizer que não está passando de 43 graus, correto? E o cabo TP diz, segundo o fabricante, que é 70 graus. 70 graus a gente não consegue segurar. Então até 70 graus o cabo não se danifica. Agora nós vamos colocar 15 amperes em 220 volts. Disjuntor de 6 amperes. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. Aí dá pra gente ter as conclusões finais. 14.7, considera 15 amperes. E vamos deixar agora ligado pra gente ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai desarmar o disjuntor primeiro ou se vai pegar fogo no cabo primeiro. Então, percebeu? 15 amperes, o disjuntor de 6 amperes. Deu para perceber que o disjuntor desarmou antes de pegar fogo no cabo, correto? Quer dizer, então, que o disjuntor de 6 amperes dá para proteger esse cabinho aqui com a corrente máxima. Conclusão, podemos usar esse cabinho, aqui tem 12 metros, quer dizer que eu garanto até 12 metros, 5 amperes. Se você colocar 5 amperes nele com o disjuntor de 6 amperes, pode usar tranquilamente. Uma lâmpada de 12 watts LED em 220 volts, ela não consome mais que 50 miliamperes, correto? Quer dizer que 5 amperes dividido por 50 miliamperes, você vai poder colocar 100 lâmpadas de 12 watts, correto? Isso não vai acontecer nunca, por quê? Nem um cabo de 2,5, 2,5 mm numa residência ou qualquer lugar, a gente nunca coloca 100 lâmpadas em um circuito. Se a pessoa for usar esse cabinho para colocar aí 2, 3 lâmpadas, sem problema nenhum, pode dormir em paz. E pode colocar 25 lâmpadas de 36 watts, se quiser. É esse daí o vídeo, deu para entender bem? Se gostaram, deixa aí nos comentários. Se não gostaram, critica também, que tudo é válido. Obrigado por ter assistido, abraço a todos.